Lindeusas! Bem-vindas ao episódio 4 da série Entre Temporadas. Tá acabando, tá acabando, tá acabando. Ai, tô muito animada. Eu acho que a maioria aqui já tá muito ciente do que tá acontecendo, mas, novamente, eu sempre gosto de dar esse recado. Se alguém caiu aqui de paraquedas, o que tá acontecendo é que a gente tá fazendo uma série breve de vídeos chamada Entre Temporadas, porque ela tá acontecendo depois da temporada 1 já ter se encerrado e antes da temporada 2 retomar, porque a temporada 2 vai vir com muitas mudanças. O podcast tá passando por uma reestruturação de marca, vai mudar as cores, vai mudar a identidade visual, o logo e o nome, inclusive, do podcast vai mudar. Então, essa série Entre Temporadas é pra deixar vocês espiarem ali por trás das cortinas o que a gente tá fazendo no backstage, por que a gente decidiu tomar essa decisão de reconstrução de marca, explicar o que tá para vir nesse novo nome, nessa nova identidade, o que a gente quer transmitir e o que isso impacta na sua vida, né? O que você vai ganhar com isso. Então, a gente já teve 3 episódios, eles são uma sequência, como se fosse uma história que está sendo contada em sequência, então eu realmente recomendo que você assista em ordem. Normalmente os nossos episódios aqui de podcast é em torno de 1 hora, essa série é mais rápida, em torno de 20 minutos cada episódio, então realmente vale a pena pegar do episódio 1, vir acompanhando toda a construção de ideia que a gente tá fazendo. Inclusive, o episódio 3, que foi o de ontem, eu ia falar da semana passada, mas tá sendo todos os dias, tá sendo diário essa série. O episódio de ontem foi um dos episódios mais importantes, assim, pra vocês entenderem toda a história. Então, de novo, o de hoje é uma continuação, né, de coisas que eu já falei no episódio anterior. E se você já tava acompanhando tudo isso, bora dar continuidade, porque no episódio passado eu falei, cara, por que normalmente a gente não vê esses dois assuntos sendo trabalhados juntos? Quais assuntos? Empreendedorismo, né, a parte de negócios, e a parte de jornada interna, de cura energética e de expansão de consciência. Por que normalmente esses universos são tratados de forma tão separadas, independentes, e esses assuntos parecem nunca se misturar? Perceba na sua vida como geralmente esses assuntos são tratados, tá? Então, de um lado, a gente tem empreendedorismo. Empreendedorismo é o quê? Negócios, certo? Isso aqui é um assunto sério, né? Isso aqui é um assunto pra gente pensar com a mente, pra gente pensar em estratégias, pra gente pensar em metas. Aqui a gente precisa do nosso cérebro funcionando, a gente precisa de números, a gente precisa de dados. Aqui é um lugar que a gente fala de dinheiro, cara. A gente fala de gerar riqueza. A gente fala de lucro, a gente fala de investimento. Percebe a energia masculina mais forte aqui? É a nossa energia yang, né? Agora perceba o outro assunto. O assunto de energia, o assunto de curas energéticas, o olhar para dentro. A gente tem o corpo físico, a gente tem o corpo emocional, a gente tem o corpo energético, o corpo espiritual. Aqui a gente fala de muitas vezes confiar no desconhecido. Aqui a gente fala em silenciar a nossa mente, conectar com o nosso corpo. Aqui a gente fala em respiração, em se permitir ouvir a nossa intuição, que está sempre conversando com a gente. Aqui a gente fala em conectar com a nossa essência. Aqui a gente fala em cocriação. Cocriação é criar com alguém. Aqui a gente fala de confiar no fluxo da vida. A gente fala de vibrar no amor. A gente fala de escolher intencionalmente uma paz interna. Porque energia é onda, né? É fluxo, é movimento, é leve. Você percebe aqui uma presença muito mais forte da energia feminina, da energia yin. E agora eu te pergunto, você vê normalmente as pessoas falando desses dois universos de forma unificada? Você vê normalmente a mesma pessoa que fala de negócios falando dessa parte energética? Ou a pessoa que fala da parte energética falando de empreendedorismo ou de riqueza? Eu vou trazer algumas situações aqui. Eu quero que você imagine. Se você estiver num lugar que você consegue com segurança fechar os olhos, vou até pedir para você fechar rapidinho enquanto eu peço para você imaginar uns cenários. Se você tá num lugar que não consegue fechar os olhos com segurança, tipo, estou dirigindo, pode imaginar com os olhos abertos. Mas ó, situação. Imagina que você tá entrando num ambiente corporativo, tá? Como que é esse ambiente corporativo? Pode ser de uma empresa que você já frequentou, pode ser de um cowork que você já frequentou. Um ambiente corporativo, tá? Você tá entrando numa sala de negócios para ter uma reunião. Como que é essa sala? Como que são as cadeiras? Como que é a mesa? Como que são as cores? Agora eu te pergunto, nesse lugar que você está visualizando, tem cristais espalhados? Tem natureza por perto? Tem um palo santo sendo queimado para limpar as energias? Tem um canto para meditação nessa sala? Não.
né? Isso não é uma referência que normalmente a gente encontra. Nessa mesma sala, continua nesse mesmo ambiente corporativo. Imagina que a reunião vai começar, tá? Como que é o início dessa reunião? Quem que começa a falar? Como que introduz o tema da reunião? Geralmente é uma pessoa que pede para todo mundo que tá ali fechar os olhos, conectar com a respiração, propõe um exercício de meditação de 10 a 15 minutos de meditação. E então, finalmente, quando todos abrem os olhos, é feito um momento de gratidão das coisas que aconteceram na semana. E aí abre-se os computadores e a reunião começa? Não, certo? Agora, imagina o cenário oposto. Você está indo no ambiente de terapias holísticas, terapias energéticas. É um lugar que tem reiki, que tem meditação, que tem yoga. Como que é esse lugar? Como são as cores desse lugar? Como que é a vibe, a energia? Como que é a mesa? Como que é o lugar onde você se senta, a cadeira? Do lado desse lugar onde você tá, dessa sala, tem uma outra sala com vários computadores para você trabalhar? Não, certo? Geralmente essas duas coisas não estão no mesmo ambiente. Nesse mesmo lugar de terapia alternativa, você descobriu uma aula super diferente. Kundalini Yoga. É uma yoga que junto você ativa a energia vital da Kundalini. Você acabou de sair de uma aula e fala, cara, nem sabia que isso existia, que aula transformadora, como mudou a minha energia. Tô com o corpo e a mente e a energia limpa, tô com o corpo energizado, e aí você pega, vai para uma sala ao lado, abre a sua agenda, começa a planejar a semana, e aí você abre o computador e deixa a sua intuição te guiar pro seu dia de trabalho? Não. De novo, normalmente você tá num ambiente desse, você vai e faz isso e vai embora. Não tem a ver com o ambiente de trabalho, certo? Então você percebe que, enquanto eu fui descrevendo, se você até conseguiu. Provavelmente foi estranho mesclar esses universos na sua cabeça, mas se você conseguiu mesclar, você falou: nossa, que delícia! Me senti bem imaginando. Olha que leve, olha que gostoso, né? Ter os dois. Só que isso é o que normalmente a gente encontra? Não. Imagina esse outro cenário. Veja como esse outro cenário é muito mais comum. E eu vou até dar umas situações, me fala se você já passou por elas no passado ou se alguma delas você se identifica hoje, tá? Uma situação é a que você tá procurando entender qual é o seu propósito. Cara, eu quero um trabalho de alma. Eu quero um trabalho que esteja conectado com uma missão que seja maior que eu, sabe? Que me faça feliz, que eu fique entusiasmada em fazer esse trabalho, mas que eu também saiba que eu tô entregando alguma coisa positiva pro mundo ao fazer esse trabalho. E é estranho, porque eu vejo um monte de gente falar de propósito, parece que todo mundo ao meu redor encontrou o seu propósito, mas eu não pareço encontrar o meu. Será que eu realmente tenho um propósito? Talvez eu nem tenha um propósito. Talvez propósito seja algo para outras pessoas e talvez isso nem esteja disponível para mim. Uma outra situação. Muitas vezes você já descobriu que o seu caminho é empreendedorismo, você já tá desbravando essa trajetória, essa estrada. E você tá tentando fazer o seu negócio ser lucrativo a ponto de proporcionar a vida que você sonha, né? Você quer uma vida confortável, você quer uma vida com liberdade. Talvez você já conquistou a liberdade de tempo, você já conquistou a liberdade de quais clientes você quer ou não ter. Já tem algumas liberdades comparadas ao CLT, mas talvez você não tenha chegado ainda na liberdade total, que é financeira. Você não tá ainda conseguindo fazer com que seu negócio banque a vida que você sonha aqui. Ou talvez uma terceira situação. Você até chegou num faturamento legal com o seu negócio. Cara, consigo me manter, tenho uma vida legal, mas você estagnou nesse patamar. Você não conseguiu, você chegou como se fosse um teto de vida que você não consegue passar desse faturamento. Você quer crescer a empresa, você quer contratar novas pessoas para o seu time, você quer expandir o seu negócio, ou você tá atuando numa área, você quer passar a atender também outras áreas, acrescentar umas coisas diferentes no seu negócio, mas de novo, parece que você não consegue se imaginar nessa expansão. Parece que tem um teto de vidro, começam umas vozinhas te causando dúvidas, você fala, putz, mas será que eu devo? O negócio já tá bom assim? Será que eu invento isso pra cabeça? Será que é pra mim? Será que esse sonho é meio doido? Provavelmente nesses cenários, você duvida de você mesma. Você duvida da sua capacidade de fazer essas coisas. Você se questiona se toda essa vida dos seus sonhos, né, que você até vê nas suas meditações, nas suas mentalizações, será que isso realmente é pra mim? Será que porque pra mim é fácil imaginar, é fácil criar, mas será que eu realmente, nessa vida aqui que eu tô agora, eu vou conseguir construir isso?
Você provavelmente está sempre pensando em dinheiro, mas você está sempre pensando, na verdade, no quanto você não tem dinheiro, né? Quando você pensa em dinheiro, na verdade, você pensa na falta que o dinheiro está fazendo. E aí até pode ser que no final de semana você consegue dar uma relaxada, desconectar desses medos, dessas dúvidas, pausar um pouco no trabalho. Pode ser que no fim de semana você consiga ir num lugar que tem um pouco mais de natureza, um lugar que tem uma grama para você pisar, para fazer um aterramento. Pode ser um sítio, pode ser que você consiga num fim de semana fazer um bate-volta ali pra praia. Pode ser que você consiga fazer um exercício físico, estar em contato com a natureza, descarregar um pouco essas energias. Você consegue silenciar um pouco a mente, conectar com o seu corpo. Você consegue até fazer esse exercício de visualização. É tão gostoso você se imaginar na vida dos sonhos. Isso te faz tão bem, isso preenche o seu corpo todo. Nossa, você se sentiu renovada. Mas aí, o fim de semana é breve, ele acaba e, entre aspas, você volta para a realidade. E aí você deixa de lado toda essa conexão que você criou e você volta para os mesmos lugares. Esse lugar de insegurança, será que eu realmente consigo? A falta de dinheiro, e você retoma todo esse ciclo. Você percebe que essa situação que eu acabei de falar é muito mais comum, não só provavelmente você já viu ela na sua própria vida, mas você vê ela na vida de várias pessoas ao seu redor? Essa situação é muito mais comum do que a outra lá no começo do vídeo que eu falei para você imaginar das duas áreas juntas? Você percebe que nesse caso as duas áreas estão desconectadas? Ou você tá no modo trabalho, ou você tá no modo de conexão com o seu eu interior, paz, descanso, relaxamento e ouvir a intuição. Você percebe que elas parecem não se misturar, essas duas áreas? É a mesma pessoa que tá fazendo, pode ser você. Só que uma coisa é durante a semana e uma coisa é no fim de semana. É por isso que a gente tá sentindo um buraco dentro da gente. Todas as características da energia Yang, a energia masculina, elas são necessárias no nosso dia a dia. Assim como todas as características da energia Yin, a energia feminina, são necessárias no nosso dia a dia. Mas elas são necessárias em equilíbrio. Lembra da frase que eu falei no episódio anterior? Se você está no excesso de uma delas, você está numa escassez da outra. Então, se você tá num modo trabalho, só conectado com a sua energia Yang, você sempre vai estar sentindo falta do descanso, da paz interior, do relaxar um pouco a mente e conectar com o corpo. E se você tá totalmente só no modo full descanso, trabalho, curte a vida, você vai estar sentindo falta do trabalho. Então a gente se vê constantemente na situação que a gente está trabalhando pensando que a gente queria estar descansando, ou que a gente está no momento de descanso pensando, cara, eu precisava estar trabalhando. A gente sempre está nos extremos. E é por isso que a gente não está encontrando a nossa abundância. Seja abundância financeira, seja abundância em qualquer aspecto de prosperidade, de realização que você está buscando. A gente está vivendo nos extremos. Atrair essa abundância, vibrar nessa abundância, é muito mais fácil do que a gente imagina, porque ela está disponível para nós. Mas enquanto a gente continuar trabalhando nesses extremos desalinhadas, a gente não vai chegar nessa abundância. A gente precisa unir esses universos. E tudo que é dual, tudo que é dualidade, está caindo por terra nessa nova era planetária que nós estamos entrando. Então, cada vez vai fazer menos sentido a separação. Ou isso aqui é do bem, ou isso aqui é do mal. Ou você pode sempre fazer isso, ou você não pode nunca fazer isso. Ou isso aqui é totalmente preto, ou isso aqui é totalmente branco. Ou isso aqui é racional ou é emocional. Ou isso aqui é mente, ou é intuição. Ou é ciência ou é espiritualidade. Tudo o que é separado, tudo o que é dualidade, tudo o que é extremo tá caindo por terra. E essa nova era planetária tá dando espaço pro conjunto, pra gente ver que esses extremos, na verdade, coexistem. Na verdade, é uma dança linda a vida ter esses extremos ao mesmo tempo. São lados lindos e complementares de uma mesma existência. E quando tem harmonia entre essas coisas é que a gente sente aquele sentimento delicioso de completude, de realização. Então é isso que eu quero falar nesse podcast. Por isso que eu quero unir esses dois temas. Esse não vai ser um podcast para eu falar só de negócios. Eu fiz uma aula X do MBA num curso online, então eu vou passar para você as estratégias, nananana, venda, nananana, como fazer um funil de marketing, nananana, e ter resultado lá de seguidores. Não vai ser um canal que você vai encontrar
só esse tipo de conteúdo. Assim como não vai ser um lugar pra você encontrar. Então aqui a gente só vai meditar, só vou falar das terapias alternativas que eu tenho feito e vai ficar por isso. Totalmente desconectado do que eu vivo todos os dias na minha vida, que é o empreendedorismo. Não, aqui é um lugar que eu quero unir essas duas coisas, porque na minha vida, no meu dia a dia, isso tá unido. Eu já estive no momento da desunião dessas coisas e eu sei a sensação que isso traz. Eu sei o buraco que isso traz. Eu sei como isso gera trava. E eu sei como unir esses dois foi o resultado de um monte de coisa que eu tava procurando. E vai continuar sendo a resposta de outras coisas que eu tô procurando agora. E eu sei que quando a gente une esses dois, cara, é uma fluidez. As coisas acontecem, é leve, é orgânico e dá animação. Não tem aquele sentimento pesado, dá animação de fazer as coisas. A gente já tem feito isso nos nossos eventos presenciais. Você foi no nosso primeiro evento dos negócios dela ano passado? Ou você foi nesse evento que a gente acabou de fazer semana passada, Encontro de Almas e Negócios? Nesses lugares a gente já tá fazendo essa união. A gente traz entrevistas de empresárias que já estão unindo isso para vocês terem referências, histórias de referência dessas empresárias de sucesso. A parte teórica que a gente tem no evento, que é a aula de cocriação. A gente está falando de cocriação da realidade, a gente está falando de nova era e o que isso impacta no empreendedorismo. Por isso que eu precisava de uma reestruturação de marca. Por isso que eu tô mudando o nome, que eu tô mudando o logo, que eu tô mudando a paleta, porque eu quero que o podcast visualmente reflita isso, porque no conteúdo é isso que eu entendi que eu preciso falar. Que eu tomei a coragem de ser autêntica e falar é isso que eu vivo, é isso que funciona pra mim e que eu tô vendo que tá funcionando com as outras pessoas, porque não só eu tenho feedback de outras pessoas, mas eu tenho feedback presencialmente ali no evento enquanto ele tá acontecendo, eu tô vendo que isso tá funcionando e não é só pra mim. Então é isso que eu preciso falar. Por isso que tudo isso tá acontecendo e é isso que o novo nome também vai refletir. Essa série tá acabando e o próximo episódio, ele vai ser diferente. No meio da explicação aqui, acabei usando um termo, não sei se você reparou, que é a nova era planetária. E ou isso te causou um estranhamento, tipo, do que você tá falando, ou você até teve uma certa familiaridade, tipo, nova era, escuto bastante falar de nova era. Mas talvez você não saiba exatamente o que é a nova era. E se você tem uma clareza do que é a nova era, você fala, não entendi muito bem o que isso tá relacionado com o negócio, com a parte de empreender. Então, o episódio seguinte, ele vai ser diferente porque eu não vou estar sozinha. Eu quis chamar uma pessoa que manja mais disso do que eu, que tem mais propriedade para falar desse tema sobre isso, né, do que eu, para explicar pra gente o que que é essa nova era e como ela vai impactar no empreendedorismo. Porque isso tem a ver com tudo que eu tô falando e vocês vão entender, ao entender a nova era, que não sou eu que tô fazendo isso, Paty, sozinha, isolada do mundo, eu comecei a aplicar, nossa, funcionou pra mim. Não é só você que tá sentindo a união dessas coisas. Cara, é um movimento muito maior. E que se é um movimento muito maior, se a gente dança junto com ele, tudo potencializa, tudo fica mais forte. A sua abundância financeira é maior, o seu impacto no mundo é maior. Tudo é mais fluido, porque a gente está dançando com a onda de algo muito maior, que é planetário que está acontecendo. Então, o próximo episódio vai ser diferente. Eu vou trazer uma convidada e a gente vai explicar o que é a nova era, o que isso tem a ver com o negócio. Então, até o próximo episódio, lindeusas, e muito em breve vocês vão conhecer o novo nome. Um beijo, lindezas, e até amanhã.